E nesse segundo episódio do nosso Lifetime Cast, nós vamos falar sobre os caminhos para a sustentabilidade de carreira. Então eu tenho aqui o Alexandre, que é CEO da Cosmos Wide e atua na área de tecnologia já há bastante tempo, pelo menos 15 anos. A doutora Camila, que é farmacêutica e advogada especialista nessa área de saúde. E a doutora Aline, que é médica, professora universitária e também atua como mentora de carreira. E esse passo de falar sobre a sustentabilidade, então nós já falamos num podcast anterior sobre as dores que o profissional da saúde vivencia. E agora nós vamos trazer esse conteúdo importante sobre como então criar essa solidez para essa construção de carreira, trazendo temas bastante importantes nesse momento. E vamos trazer agora essa rodada de perguntas aí totalmente práticas. E os profissionais de saúde que estiverem nos assistindo vão poder acompanhar todo esse conteúdo de especialistas dentro das suas áreas, que tem muito conhecimento a compartilhar. E é por isso que hoje todos vocês estão aqui. E eu vou começar, então, nesse momento, com a doutora Aline. Doutora Aline, como identificar qual é o momento certo de se posicionar como marca e não mais como unicamente um prestador de serviços? Porque a marca, essa parte do brand, a gente sabe que traz um referencial muito diferente de posicionamento, como referência da área também de saúde. Como o profissional pode fazer isso? Certo, Vânia, vamos lá. Então, essa pergunta é muito interessante, que na verdade eu quero dividir ela em duas questões, né? Primeiro é a questão do posicionamento, né? E o segundo, como marca. Quando a gente fala assim, se posicionar como marca, parece que na área da saúde não fica muito legal, né? Porque você pensa em marca, você pensa em marketing, e as pessoas têm um pouco de dificuldade de falar nisso. Mas o que seria uma marca? Né? Se pensar uma marca de tênis, uma marca de eletrodoméstico, uma marca de roupa, uma marca de qualquer coisa, você vai pensar ali numa empresa que ela tem um propósito, ela tem objetivos, ela tem valores, né? Então, é isso que a gente pode trazer também para o profissional de saúde, né? A partir do momento que ele tem tudo isso estruturado e desenhado, tem uma base, né? Ele começa a ter uma marca. Uma marca não é... Às vezes o pessoal pensa, uma marca, eu vou lá contratar um profissional para fazer uma logo bonita, vou escolher as cores e tal, e agora eu tenho uma marca. Né? A marca não é bem isso. Vai chegar um momento que você vai fazer essa parte, porque isso faz parte do processo. Você tem isso daí é a identidade visual. Não é a marca em si. Né? E agora trazendo assim, qual que é o momento de você criar a tua marca? É o momento que você começa a construir a tua identidade profissional. Eu falo lá no curso para os alunos de medicina, né, da importância deles começarem o posicionamento já na faculdade. Né? É esse o posicionamento que ele entrou na faculdade, passou no vestibular, entrou na faculdade, ele começa a construir uma identidade, já começa a criar a sua marca. Porque ali ele está convivendo agora com colegas de faculdade, mas que serão futuros colegas de trabalho, né? Ele está tendo aula com professores, que serão futuros colegas de trabalho. Então, a maneira como você se posicionou durante a faculdade vai ser a maneira como que as pessoas vão ver você depois, né? E um pouco disso vai depender se vão encaminhar pacientes para você ou não, vão surgir convites ou não, né? Então a pessoa vai criando essa identidade que vai formar a marca. E nesse processo, o aluno se formou, se tornou um profissional que entrou no mercado. Aí ele vai construir a sua marca profissional. A marca profissional ele vai construir com base na identidade, nos valores que ele tem, né? Isso é a marca, né? Tem que ter, o que norteia a minha profissão? Os meus valores, os meus objetivos profissionais, né? Então isso tudo, quando a gente trabalha a questão de gestão de carreira, né, a gente faz esse desenho. Parece assim, mas como é que você faz assim, uma mentoria de carreira? O que você direciona? Você pega e acha locais para eu trabalhar? Às vezes as pessoas pensam, né? Então você vai fazer uma mentoria de carreira, vai achar possibilidades locais. Não é bem isso. A mentoria de carreira é você criar essa marca, essa identidade, para que você possa se posicionar no mercado. Então, respondendo a sua pergunta, qual é o momento ideal? É desde que você começa a fazer a faculdade. E você vai lapidando isso ao longo do tempo. E uma marca consolidada, com uma logo, tudo vai chegar um momento que você vai entender, encontrei meu nicho, encontrei o meu caminho, é aqui. E você vai se posicionando, né, à medida que as coisas vão acontecendo, que a tua carreira vai tendo maturidade. Então, é por aí. E é importante que os profissionais também compreendam que, quando a gente fala de marca, não é, Aline?
é muito além de unicamente uma estratégia de marketing. Né? Você pensa, minha marca é só eu criar um Instagram e começar a divulgar. Não, isso não é marca. Isso é o começo da divulgação do seu trabalho. Mas a marca envolve muitas outras coisas. É exatamente isso, o posicionamento, quais são os valores que você apresenta como profissional, valores e princípios, e os muitas outras resultados que coisas. você entrega, né? A base do teu trabalho, a base ética, né? Como as pessoas te enxergam, o que falam sobre você nas rodas de conversa. Então, tudo isso vai formando a sua marca, né? Quem é você no mercado de trabalho? Quem é você lá fora, né? E o impacto que o teu trabalho causa na sociedade, nas pessoas, o poder de transformação, tudo isso vai ser a nossa marca profissional, a nossa identidade profissional como profissionais de saúde. Isso mesmo. E você trouxe um ponto muito importante na tua fala, que é como você quer ser lembrado pelos seus pacientes ou por aquelas pessoas que entraram em contato contigo e nem se tornaram seus pacientes. A marca é muito isso. Quando nós pensamos numa marca, a gente lembra, associa ou algo bom ou algo negativo ao atendimento, a forma como ela se expressa e tudo mais. Exatamente. Então é profissional entender que essa ideia de marca, ela é bastante ampla. E nós somos a nossa marca, né? O profissional de saúde é isso, né? Nós somos, né? Nós como pessoas, não, quando estamos andando, conversando com pessoas, nos comunicando, nós estamos carregando sempre a nossa marca, né? Nossa identidade. Sim, e você trouxe muito importante isso dessa questão ética da marca. E aí eu vou passar para a doutora Camila, que essa questão ética, claro, envolve muitas questões quando a gente fala também em saúde, toda a questão do que nós podemos postar quando nós estamos falando do nosso marketing e o que nós não podemos. Então, brevemente, o que os profissionais precisam ter mais cuidado quando eles falam dessa questão, e aí não da construção exatamente da marca, mas da divulgação do seu trabalho. Bom, inicialmente é necessário que todo profissional de saúde conheça o seu código de ética, que é um código, é uma lei, é a lei da profissão que vai direcionar, vai dar um norte para a atuação daquele profissional, principalmente para os profissionais que têm os seus conselhos de classe. Então, olha só, tem alguns conselhos que têm algumas resoluções específicas para que o profissional possa fazer a sua publicidade, a sua propaganda e o seu marketing. Porém, de um modo geral, eu acredito que todos esses profissionais devem tomar muito cuidado com o registro fotográfico de pacientes. Devem tomar cuidado como que eles se posicionam em redes sociais, principalmente quando tem aquelas questões de eventual promessa de resultado. Porque na área da saúde nós sabemos que um resultado não é igual ao outro, temos muitas questões envolvidas com relação à saúde de paciente, temos intercorrências na área da saúde, temos efeitos adversos, então o posicionamento desse profissional em rede social, aliás, antes dele vir a fazer um posicionamento em rede social, uma propaganda, um marketing, ele precisa de planejamento. Ele precisa estudar e ele precisa saber quais são os limites da atuação, da permissão do seu conselho de classe, do seu conselho de fiscalização. Tem algumas profissões que fazem muitas restrições quanto à divulgação de fotos de pacientes. E nós temos também a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa questão da divulgação em rede social, começando a trabalhar a marca do profissional, deve ser tida com muita cautela. Sim, isso é extremamente importante. Não é criar uma rede social, sair postando, pronto, agora as pessoas estão me vendo, mas como elas estão te vendo? Você está seguindo o que é o teu código de ética? Então, não apenas só o código de ética, mas outras leis muito importantes também. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Então, é todo um conjunto, um emaranhado de legislação que vai nortear, mas principalmente vai limitar a fala daquele profissional em uma rede social. E ao mesmo tempo que a pessoa, isso parece muita coisa, né? Tem a questão de lei do consumidor, lei de ética, tem os próprios manuais de publicidade, né? Que existe dentro de cada
de cada área, mas a partir do momento que a pessoa conhece, né, e ela sabe por que caminho andar, dá tranquilidade, né, porque é o conhecimento. Sim. Né, eu vejo assim pela medicina, né, que no marketing a gente tem que divulgar informação e conhecimento, sem prometer resultado, né? Exatamente. Então, quando você sabe o que você pode, o que você não pode, dá segurança, né? Exatamente. Essa palavra também deu ordem. É a segurança, que nada mais importante do que um planejamento anterior. Desculpe o pleonasmo, mas tudo parte do planejamento, parte do conhecimento, também do profissional parar e sentar e estudar como que ele vai fazer essa divulgação em redes sociais, porque os profissionais da saúde precisam fazer a sua divulgação, é um direito que eles têm. O próprio Código de Ética da área da saúde, todas as profissões, permite que o profissional se posicione em rede social, mas com muita cautela, com muita limitação. Sim. E é por isso, Alexandre, que nós também criamos os momentos de eventos dentro do Lifetime. Inclusive, Sim. A gente também tem um evento de marketing, que temos a presença, teremos a presença da doutora Camila, Sim. Da doutora Aline, da Júlia, da nossa comunicação. Então, traz um pouquinho por que foi essa ideia da criação dos eventos? Justamente, essa questão dos eventos é ter esse espaço, né? Ter essa voz mais próxima, né, desses profissionais. Até trazendo aqui pelo tema, né, do nosso podcast, que é a sustentabilidade, né? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, né, todo mundo geralmente parece que pensa na Amazônia. Não é a sustentabilidade da tua vida, dos teus negócios, da tua carreira, da tua profissão, do teu consultório, né? Então, ter isso na parte de eventos, a gente vai estar resgatando esses assuntos muito importantes, temas delicados. Você vê, olha como é rico essa conversa, quantos assuntos a gente só deu uma pequena pincelada, né? Não dá nem para se aprofundar em mais detalhes, mas os eventos próximos aí a gente vai estar também trabalhando diversos outros aspectos. Então, trazer isso numa plataforma acessível, prático, centralizado, onde esses profissionais tenham as ferramentas, né, Vani, o conhecimento na palma da mão, vamos assim dizer, e que possa, né, Aline, junto com a doutora Camila, tudo assim, a gente resgatar e trazer isso de uma forma coesa e prática, né, trazendo essa visão, esse passo a passo, esse DNA, né, que você falou, né, muito bem. É que seja simples, né, para desmistificar que isso tudo seja muito complicado. Não é assim fácil, né? As coisas precisam ser fáceis, elas precisam ser simples de serem feitas, né? E mais uma vez a nossa palavra, planejamento. Cada um vai fazer no seu tempo, né? Cada um vai colocar aquilo. Quando o profissional de saúde está criando uma carreira, está construindo, está planejando, cada um vai ter a sua prioridade, cada um vai ter aquilo que é mais simples, que para ele é mais doloroso, que vai ficar para depois. Então, cada carreira é única, né? Mas precisa começar, precisa fazer. Cada um precisa se posicionar, porque a Camila falou de marketing, né? Todo profissional tem o direito, né? Exato. E eu entendo também que todo profissional, bom profissional, ele tem o dever de fazer, né? Porque você não estudou ali para o conhecimento ficar fechado para você. O marketing na saúde é informação, é conhecimento. Tem tanto conhecimento, tem tantas pessoas passando informações erradas, né? E as pessoas que têm o conhecimento correto têm medo de se posicionar, né? Então, tendo a forma correta, né? A gente tem o dever de se posicionar, de falar, mas às vezes a gente entende que entre o fazer e o querer ainda tem um espaço. Então a pessoa precisa se planejar, precisa estudar, precisa entender o que pode ser feito, para perder o medo também, né, de se posicionar e falar aquilo que ela tem para falar. Então é isso. E esses eventos que o Alexandre está falando, né, ele ajuda, né, ele vai desatando nozinho, né, nozinho por nozinho, né, e vai fazendo com que a pessoa fique mais aberta e mais livre para poder exercer a sua profissão, né, uma profissão da área da saúde que às vezes tem muito entraves, muito medo, muitos desafios, mas o nosso objetivo é desatar esses nozinhos e ajudar, né? E aí até trazendo um pouco para o meu aspecto aqui da minha carreira, da minha vivência, foram através dos eventos da minha vida que também me moldaram e fizeram chegar onde cheguei. Porque você vai olhando, né, muitas vezes olham para um outro profissional de saúde, é um concorrente. Calma, de repente pode ser um parceiro e de repente pode unir forças por um aprendizado e insights em comum, inclusive. Então essa rede de networking, explorar esses eventos para ir destravando, né,
E aí, ao mesmo tempo, você vai formando o seu DNA, você vai compondo todos esses aspectos de serviços e legais que você precisa construir ou otimizar dentro da tua prática, da vivência do teu consultório, para dar essa sustentabilidade necessária e crescimento na tua vida, né, na tua carreira. E essa ideia, de novo, de comunidade. Então, um dos pilares que, na minha visão, é importante para essa sustentabilidade é esse network, é esse espaço com os outros profissionais, como você está mencionando. E por isso também a ideia de trazer isso para dentro do Lifetime. Porque, assim como eu mencionei no podcast anterior, a vida do profissional de saúde é solitária, né? Eu sei disso, eu vivo há quase 14 anos dentro do consultório, então é o nosso tempo com os nossos pacientes, mas em pouquíssimos momentos nós temos, às vezes, o contato com outros profissionais, a não ser que você trabalhe no ambiente de um hospitalar, de clínicas grandes, senão nós temos pouco contato com os demais profissionais e às vezes a gente tem até vergonha de falar, olha, eu tenho dificuldade nisso aqui e nisso, e para você, como é que é? Não, a gente às vezes quer passar a impressão, tá tudo bem. Não está. Então, estar num grupo de profissionais em que a gente sabe que tem essa abertura para falar das nossas dores e entender como cada profissional de outras áreas ou das mesmas áreas que a gente, mas não com a visão de concorrente, mas com a visão de também esse parceiro nessa construção de carreira, nós vamos sim olhar para as experiências desses profissionais e vamos trazer um aprendizado para nós. Então, essa ideia da comunidade a gente trouxe com essa importância. Profissionais que sofrem das mesmas dores e que lá podem ter as respostas entre eles ou dentro do conteúdo que nós estamos trazendo para desenvolvimento de carreira, assim como já foi a construção do modelo Canvas, o pitch de vendas, assim como será sobre os eventos de marketing e os outros mais que nós vamos trazer. E agora quero trazer uma pergunta para a doutora Camila, também em específico. Quais são esses principais erros que você percebe que os profissionais de saúde eles acabam tendo nesse início de carreira e que seria algo importante que eles não tivessem ou conseguissem se reorganizar de alguma forma, entender de alguma forma, para que tivessem essa sustentabilidade dentro da carreira? Bom, falando em sustentabilidade, nós já retomamos aqui a ideia de alicerce, de construir uma base sólida. Só que em algumas situações a ansiedade passa na frente. Mas não apenas a ansiedade, mas aquela necessidade de sobrevivência. De repente a pessoa fez um financiamento ali na faculdade, que é a nossa realidade, né? Preciso reaver o dinheiro, tal, principalmente aqueles programas que têm ainda uma carência, mas é a necessidade de logo no dia seguinte, a colação de grau, já começar a trabalhar e necessidade de buscar um bom local para trabalho. Então, é assim, o que a gente encontra na grande maioria dos casos, das situações um pouco mais delicadas que chegam até o nosso escritório de advocacia? Muitos problemas com a estruturação física do consultório, da clínica. E em algumas situações, algumas pessoas se unem, tem ali uma junção de esforços, tem um objetivo comum, mas eles se esquecem de sentar e fazer um planejamento. Olha só o que nós falamos no podcast anterior. Então, falta às vezes um pouco essa questão do planejamento, falta a estruturação da parte sanitária, que é extremamente importante também, porque um espaço que não estiver regularizado, ele está na clandestinidade, é esta a palavra. Só que nós temos que nos lembrar que os profissionais da saúde têm um paciente na mão, seja na parte clínica, seja na parte da estética. Nós vemos isso com muito mais frequência na parte da estética, porque hoje, inclusive, o número de faculdades formando muitos profissionais anualmente é assustador. E esses profissionais precisam ir para o mercado de trabalho, precisam começar a trabalhar no dia seguinte à colação de grau. Nós tivemos recentemente alguns casos graves de intercorrências em estética, levando pacientes a óbito. Então, isso é muito grave, isso é extremamente sério. E as consequências para os profissionais mais sérias ainda. Então, isso eu deixo aqui uma
Possibilidade de reflexão para esses profissionais. Nós entendemos a necessidade extrema de começar a trabalhar, mas antes de tudo é necessário que se tenha o alicerce. E o alicerce é o planejamento da parte física, da estrutura de uma clínica, da estrutura documental, da estrutura sanitária, da estrutura contábil, da estrutura tributária e outros desdobramentos que podem, eventualmente, acarretar uma responsabilização desse profissional da saúde. Responsabilização, inclusive, penal. Trazendo essa questão, né, que as pessoas às vezes têm uma necessidade de começar a trabalhar. Você vê, assim, que as pessoas têm aquela ânsia para ter o seu lugar próprio? Sim. E talvez, assim, uma alternativa não seria a pessoa, assim, planejar o seu lugar para um médio prazo e ela começar a trabalhar num local que já está estruturado, né? Uma locação de sala, um local que, né? Daí a importância dela saber identificar e qual que é o lugar que é seguro dela estar, né? Eu vou alocar uma sala num lugar que já tem essa estrutura, alguém já arcou com esses custos de fazer essa estrutura inicial. Né? A pessoa pode começar a trabalhar ali e ela planejar o seu local, né? Daí ela vai planejar um local que ela consiga fazer essa estrutura segura. Faz sentido? Sim, todo sentido, porque olha só, quando nós estamos fazendo a estruturação sanitária, que é um dos pilares para a sustentabilidade de uma clínica, de uma carreira, inclusive, nós temos muitas questões relacionadas ao acondicionamento de resíduos, isso é muito delicado. Nós temos questões gravíssimas relacionadas à qualidade da água que será utilizada nesse consultório. Então, são questões técnicas que, se um profissional buscar uma ajuda especializada, ele vai ganhar tempo e vai poupar dinheiro, porque ele vai procurar um espaço próprio de saúde que já tenha essa regularidade sanitária, no que se refere a resíduos, no que se refere a tratamento de água, porque a vigilância sanitária exige algumas questões, inclusive de limpeza de caixa d'água, bastante delicadas, bastante específicas, porque a água é a limpeza do ambiente, então ela não pode ser manipulada de uma forma que não seja por profissionais habilitados e registrados também em órgãos de saúde. Então, são muitos desdobramentos que os profissionais precisam, ao menos, conhecer para tomar um rumo certo, para ele não perder tempo nem dinheiro. Sim. E um ponto bastante importante também, doutora Camila, é assim, tem profissionais, por exemplo, vamos puxar para a psicologia. Existe aquele profissional que atende somente online. E às vezes esses profissionais, eles podem acreditar que porque eu atendo online, eu não estou enquadrado em nenhum risco nesse sentido jurídico. O que é um pensamento totalmente errado. Sim, aqui você trouxe essa importância do espaço e tudo mais. Mas e para essa pessoa que não tem o espaço, ela não necessita desse espaço, qual seria, assim, vamos pensar, no mínimo que ela precisa ter como cuidado jurídico? Documentos e pasta sanitária também, mesmo para as pessoas que fazem telemedicina, por exemplo, fazem atendimentos online, o psicólogo, o nutricionista, o educador físico, ele precisa ter uma estruturação mínima, mas ele precisa. Porque, por exemplo, na pasta sanitária existe um item que se chama segurança do paciente. E nós estamos com o paciente na mão. Então, é necessário que eu saiba manejar, que eu saiba lidar com o surgimento de uma dada intercorrência. E, acima de tudo, os documentos para a área da saúde. É um contrato de prestação de serviço. E o contrato é a clareza, é a transparência para a relação profissional-paciente, para que ele tenha segurança lá no futuro. Então, lá um pouquinho de juridiquês, nós pensamos assim, o contrato é aquilo que a gente estabelece hoje no presente para que não venha me dar problema no futuro. Então, basicamente, é um pouco de burocracia? Mas existem profissionais especializados que fazem esse tipo de serviço que vai conferir segurança para o profissional trabalhar em paz e que o profissional concentre a sua energia naquilo que ele sabe fazer de melhor, que é tratar o paciente, e também que concentre a sua energia nos cursos de capacitação e atualização. Isso aí. Perfeito.
E aí vou puxar um pouco agora para o Alexandre. Então, tudo isso que nós falamos aqui é também uma questão de mentalidade do profissional de saúde, se enxergar também como um empreendedor e não somente como um prestador de serviços. Então, Alexandre, o que diferencia aquele profissional que talvez pensa, eu só tenho um consultório, um espaço pequeno, atendo somente online, não preciso me preocupar com essas coisas, daquele profissional que realmente se enxerga como um empreendedor e que busca esse conhecimento? Olha, eu acho que é uma excelente pergunta aí que trouxe também. Eu acho que é você primeiro se reconhecer e você ter curiosidade. O empreendedor, ele entende que às vezes não está tudo organizado e às vezes ele nem tem planejamento, não tem essa sustentação, não tem nada disso. Ou está começando, mas ele tem um DNA, ele é um ponto fora da curva, daquele que somente atua. Ele tem a clareza que precisa disso e é o caminho. Então isso já é um grande aspecto de diferença. Segundo, ele começa a trabalhar em paralelo diversas frentes. Não só o atendimento no teu consultório, na tua clínica ali constantemente, mas em paralelo ele começa a organizar a tua vida. Em paralelo ele começa a buscar a plataforma adequada para melhor organizar seus atendimentos, agendas, sua comunicação, suas finanças no seu dia a dia. E assim, essa que é a grande diferença. Ou somente que atua vai naquele perfil automático, né? E se der errado, aí eu procuro depois nós aí, os profissionais, para me ajudar. Mas aí a bomba estourou e às vezes o custo disso é muito caro. E você reverter pode ser, às vezes, que não tem o tempo necessário. E o empreendedor vai passar também pelos mesmos riscos, mas vai estar trabalhando outras esferas em paralelo. Eu não sei me comunicar, mas eu tenho a vontade. E para mim, o mais importante, até quando vai contratar pessoas, eu digo, o importante não é o conhecimento, é a vontade. O conhecimento vem. Então o empreendedor ele tem essa vontade, porque empreender é um caminho solitário, todos nós aqui sabemos, né, no final das contas, mas você tem essa vontade de colocar, de transformar, de se aprimorar constantemente. Ótimo. Legal. E aí, continuando com esse conteúdo, eu puxo para a doutora Aline, que é mentora de carreiras e que também percebe isso dentro dos seus clientes, quando eles chegam sem essa visão ou iniciando essa estruturação, como você mencionou, Alexandre. E como é que eles saem, doutora Aline, depois que eles passaram pela mentoria? Aí sim com essa visão muito mais estruturada. Quando o profissional... na verdade, o primeiro ponto, né, é a pessoa entender, se sentir desconfortável, porque a maioria dos profissionais está confortável com aquilo. Achou que se formou, abriu uma portinha ali, começou a trabalhar e começa a viver meio que no automático, e em algum momento ele sente um desconforto, que tem alguma coisa errada, daí ele pensa em se planejar. Esse é o caminho que a maioria das pessoas faz. E a partir do momento que ele é apresentado a um novo mundo, que é o mundo da gestão, da organização, muitos até pensam, como é que eu não me organizei antes, como é que eu não fiz isso antes, né? Porque ele começa a entender a importância de você olhar para suas finanças, olhar para o planejamento, a importância de você, de repente, marcar um paciente a menos na agenda na semana para se planejar, que isso vai reverter para ele em economia de tempo, economia de dinheiro, economia de energia, né? Então, é um profissional que ele começa, até às vezes muda até o círculo, né? Ele começa a buscar outras pessoas, outras parcerias, outros contatos, né? Porque ele vê que às vezes está num ambiente tóxico, ele acaba buscando outras pessoas, porque ele começa a se sobressair, começa a crescer, tanto na questão profissional como de pessoa, né? Porque essa pessoa, geralmente, ela entrou numa situação de desconforto. E quando a gente busca melhorar por uma situação de desconforto, não tem como você sair igual, né? Você sai melhor. Então, eu acho que é esse processo, que é muito individual. Porque às vezes você fala para uma pessoa, você precisa se organizar. Se ela não entender isso, ela vai continuar naquele ciclo, né? Então, é muito legal vendo a pessoa ter essa virada, essa consciência e buscar ajuda e começar a melhorar os seus processos. E você vai vendo ela mais organizada, mais leve. E é uma mudança geral. Às vezes muda
muda a casa, muda a família, né? Porque a família passa a ganhar uma pessoa lá dentro de casa que está vivendo de forma mais leve, sem aquele atropelo, né? Porque a vida do profissional às vezes é um atropelo, trabalho aqui, trabalho ali, trabalho aqui, eu preciso mais dinheiro, eu vou achar mais um plantão, eu vou achar mais um lugar para trabalhar, e às vezes não é bem assim, né? Às vezes você precisa só rever os locais que você está trabalhando, aquilo que você está fazendo e reorganizar. E quando a gente fala disso, a gente fala também da realização profissional, porque muitas vezes também, quando eu já mentorei psicólogos em início de carreira, o que a gente vê é realmente isso de como eu vou construir a minha carreira para que eu me sinta realizado. Eu não quero passar o resto da vida apagando incêndio, não quero ter um consultório em que eu não saiba o que fazer com ele. Então, a importância dessas pessoas buscarem esses processos de mentoria para entender, sim, que nós podemos viver, sim, do consultório ou da clínica, viver muito bem, mas é muito importante que tudo isso seja organizado e estruturado desde o início. Para não chegar num determinado momento, até o que nós falamos no podcast anterior, às vezes a gente sentia até vontade de desistir. Falar, será que é isso mesmo que eu quero? E muitas vezes não é pela falta do que você gosta de fazer. O que nós escolhemos, principalmente profissionais de saúde, nós escolhemos a nossa profissão muitas vezes por amor. É o que a gente conversa com a maioria dos profissionais, é isso. Mas não é só o amor que vai sustentar aquela profissão, aquele propósito. É o aprender, aqui nós falamos de habilidades de outras áreas que são extremamente necessárias. Exatamente. Sim. E uma das principais dores que a pessoa que surge, assim, que acaba sendo desconfortável demais para ela buscar ajuda, é essa falta de realização profissional. Porque ela se formou lá, entrou muito animada para ajudar as pessoas, e daí chegou um tempo ali, 5, 10 anos, e ela vê que ela não está realizada com aquilo. Assim, mas eu gosto do que eu estou fazendo, mas às vezes é o ajuste que precisa, ela está sobrecarregada, ela não está conseguindo ajudar o paciente da forma que ela queria, consultas corridas, né, tempo curto, muitos plantões, e às vezes ela queria dar uma qualidade, só que ela está muito cansada. Então é questão de você focar, de orientar, de ver o que vai fazer, né? Mas uma das principais dores é essa, é a falta de realização profissional, e também não conseguir conciliar o profissional com o pessoal. Né, tá muito corrido, eu não tenho tempo para meus filhos, daí começa a ter filho, casou, tal, e daí não consegue dar conta de tudo, né? E vem a cobrança interna, né? Que não está sendo reconhecida, né, nas mídias, pelos colegas, dentro de casa, né? E por aí vai, N outros tipos de cobrança que vai acontecendo, impactando. E esse é um outro pilar, né? Quando a gente fala tanto sim dessa questão do ser empreendedor dentro da área de saúde, mas também um pilar como saúde mental e saúde física, porque aí se nós cuidamos somente do nosso paciente, esquecemos de cuidar de nós vamos adoecer. Sim. E aí como vai ser esse nosso momento? Nós não vamos dar conta de cuidar mais dos nossos pacientes também. Isso. Então, cuidar muito da saúde física e mental é extremamente importante. Da sustentabilidade, né? Quando isso é construído ao longo do tempo, ele é sustentável, né? Ele não vai até um tempo e quebra, né? De tem que construir de novo, né? A questão de ser uma sequência, né? Um segmento. Isso mesmo. E doutora Camila, para você, dentro do que você também recebe de clientes, você percebe essa diferença quando o teu cliente se enxerga como profissional de saúde e quando ele se enxerga também, além de profissional de saúde, como empreendedor? Bastante. Fica muito evidente, principalmente quem está em início de carreira, que ainda não tem a visão empreendedora. Por exemplo, que um profissional em início de carreira, ele precisa da ajuda de vários profissionais, porque é um risco muito grande, tanto para a parte pessoal e principalmente potencializado para a vida profissional, ele começar do zero. Porque às vezes ele vai e arranja um espaço físico para trabalhar, mas esse espaço físico não tem toda a estruturação sanitária necessária que dê um mínimo de segurança para o paciente, mas segurança para ele também enquanto profissional. Mas é muito difícil o profissional da saúde levar esses dois mundos, o profissional da saúde e o profissional empreendedor. Agora, quem vai falar é a Camila farmacêutica. Eu não tive essa questão na faculdade. Não tive absolutamente nada de administração, uma ou outra disciplina, tal, mas as disciplinas geralmente abordam a parte legal, a questão ética.
Mas em termos de administração, eu acho que falha um pouco nas graduações. Ainda tem uma lacuna muito grande que precisa ser preenchida. E essa parte da estruturação administrativa para os profissionais da saúde causa um impacto muito grande na prevenção jurídica também, porque eles vão para o mercado de trabalho e não sabem que é necessário se estruturar os contratos, os termos de consentimento, porque isso vai impactar lá no futuro, que é a segurança jurídica para eles, por conta da mudança do perfil do paciente de uns 10 anos, 15 anos para cá, porque antes o paciente aceitava o que o profissional lhe receitava, lhe prescrevia. Hoje não, hoje o paciente está muito mais questionador, está impaciente, ele quer resultados imediatos e não é bem assim. Nós da saúde sabemos que não é dessa forma e nós do direito também nos impressionamos e buscamos as melhores ferramentas para proteger cada vez mais o profissional. Não blindar, mas proteger cada vez mais. E é por meio das capacitações que esses profissionais, principalmente os que estão entrando no mercado de trabalho agora, vão conseguir enxergar essa dualidade entre a pessoa profissional e o profissional empreendedor. Posso trabalhar só com o meu CPF? Até em que momento eu posso ficar trabalhando só com o meu CPF? Vou precisar, no segundo momento, estruturar uma pessoa jurídica, mas em que momento? Quais os desdobramentos que isso pode ter ali para a minha carreira, para a minha segurança tributária também? Então, tudo isso é um mundo à parte, que o profissional, se ele já tiver um mínimo de consciência de que ele precisa parar e planejar a parte empreendedora, eu já fico feliz, já é muito bom. E você vê pessoas que fazem isso? Ou ainda é raro na área da saúde? De se planejar e começar esse planejamento assim, e como que elas crescem? Elas crescem com as dificuldades. Ou porque ela, às vezes, está passando por um processo no conselho, ou está passando por um processo judicial, ou o colega está com uma situação bastante delicada. É aí que eles vão buscar ajuda. Exatamente, que é esse o gatilho. Ou eles receberam uma denúncia da vigilância sanitária. Sim. Então, são nas dores, porque aqui no Brasil nós não temos uma cultura preventiva. O meu primeiro emprego foi na vigilância sanitária. Olha eu aqui contando os meus causos, né? O escritório é cheio de causos. Então, eu me lembro que no meu primeiro dia de trabalho, a minha chefe chegou e falou assim que ficou extremamente impressionada, porque eles promoveram uma palestra de prevenção de doenças infecto-contagiosas e pouquíssimas pessoas participaram daquela palestra. Mas, por outro lado, uma dada população, eles querem saúde, querem segurança, querem o imediatismo, não querem aprender sobre prevenção. E eles querem já o produto que o Estado forneça para eles na mão. Então, nós não temos essa cultura preventiva, porque nós não aprendemos na faculdade. Sim, e o profissional, ele não Simples compreende também, Camila, que não é só o risco de um processo, é o risco de muitas vezes até perder o seu registro profissional e não poder mais atuar na área, dependendo da gravidade do que ele criou ou dependendo da situação em si. E aí a gente pensa, poxa, nós estudamos tantos anos e de repente nós não podemos mais atuar. É aquilo, o que eu faço agora? Então, essa questão jurídica é algo que muitos profissionais ainda não olham, profissionais de saúde, mas eles deveriam sim olhar de uma maneira muito mais aprofundada. Deveriam, porque eles só vão voltar os seus olhos para prevenção jurídica se acontecer com eles ou se acontecer com o colega, porque nós não fomos criados para ter uma prevenção. Sim. Né? Sim. Então, não é da nossa cultura, não é do brasileiro ter essa cultura preventiva. Sim. Então, nós vemos que essa sustentabilidade do consultório, da clínica, da construção de carreira, ela não é simples como parece. Né? Ela tem vários pilares, aqui nós trouxemos somente alguns deles, tem muitos outros mais. Mas o que a gente fala, principalmente para os profissionais de saúde, é para que eles saibam que eles não estão sozinhos nessa construção, de que o Lifetime foi construído
como apoio para esses profissionais, e é por isso que a gente tem aqui especialistas de diversas áreas, e quero agradecer novamente aqui a presença de vocês falando sobre esses temas tão importantes, e já queremos deixar também para as pessoas que estão nos assistindo, para os profissionais de saúde, que eles tragam as suas dores, eles podem comentar aqui, tá, dentro do que eles sentem como necessidade no dia a dia, para que a gente possa falar ainda mais sobre isso, porque esse também é o nosso propósito dentro do Lifetime, é apoiar todos os profissionais de saúde que desejarem essa construção de carreira de maneira sólida, e nós estaremos aqui ao lado deles, caminhando todos juntos. Sim, e até reforçando assim, o nosso propósito aqui é uma mudança de consciência, né? Sim. Para os profissionais. E quero até deixar uma coisa assim, um final assim, porque nós vemos aí muita receita de bolo pronto, né? É o segredo do sucesso, faça isso, faça aquilo. E uma coisa que eu vou dizer aqui para todos, né? Para os profissionais aí que nos assistem, nós não vendemos milagre. A transformação, ela é uma consistência, ela é uma jornada, não é uma varinha mágica. Então, se você quer verdade, consistência, o eBOS Lifetime ele vem para te trazer isso, essa tomada de consciência e essa mudança de paradigmas, de saber que você não está mais só, que você encontra nessa plataforma diferentes soluções e ferramentas e que vão te guiar e vão te apoiar ao mesmo tempo no teu processo aí, da sua jornada, da sua carreira para o teu consultório. Então, vamos também te dar aí um voucher especial aqui depois. Confira aí nos comentários que você também vai receber um voucher especial para aderir aí à plataforma eBOS Lifetime. Então, conte conosco e siga nas redes sociais. Isso, e venham participar da comunidade Lifetime. No Nós Falamos, nós temos eventos presenciais, online, e vocês já perceberam, né, para todos que estão assistindo, que aqui tem profissionais de muito peso. Aqui a gente tem profissionais que realmente se dedicaram muito na construção das suas próprias carreiras, e é por isso que nós estamos agora aqui transmitindo aquilo que funcionou ou não funcionou para nós, para que a gente possa, de alguma forma, assim, se dá para usar esse termo, facilitar a vida dos demais profissionais, para que eles saibam esses caminhos que eles podem traçar e com solidez como é que eles vão fazer essa construção.